que algumas pessoas vivem anos orando por portas abertas, mas continuam presas na mesma escassez, na mesma luta, no mesmo deserto, enquanto outras, que aprendem a agradecer até pelo pouco, começam a ver abundância surgir de lugares que jamais imaginariam? Florence Scovel Shinn revelava um princípio simples e profundamente bíblico. A gratidão é a semente que ativa a colheita. E Jesus confirmou isso quando ensinou em Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Hoje você vai descobrir como uma gratidão pequena, quase silenciosa, pode mover o céu inteiro ao seu favor. Nos próximos 19 minutos, você vai entender o princípio espiritual bíblico que transforma pequenas sementes em grandes abundâncias. Mesmo que você tenha tentado de tudo, mesmo que a vida pareça travada, mesmo que seu coração já esteja cansado de esperar. Mas antes de revelar esse código sagrado, imagine esta cena. Nova York, 1928. Um fim de tarde frio, ruas cheias, vidas apressadas. Florence caminha segurando sua velha Bíblia, o casaco gasto, mas o olhar firme. Enquanto todos reclamavam da crise, do desemprego, do medo, ela sussurrava uma única frase, quase inaudível. Obrigada, Pai, pelo que eu ainda não vejo. Ela tinha apenas algumas moedas na bolsa, mas o coração transbordava. Florence dizia aos seus alunos que a gratidão não exige abundância, ela a cria. E naquela noite, antes de dormir, ela agradeceu por algo que ainda não existia. Não havia provisão, não havia milagres, não havia resposta, mas havia fé e havia gratidão. E foi assim que o cenário começou a mudar. Talvez você conheça esse lugar. Você ora, você tenta, você lê a Bíblia, você faz sua parte, mas parece que nada muda. As portas continuam fechadas, o coração continua apertado, e a sensação é de que Deus está em silêncio. Talvez você tenha agradecido muitas vezes, mas no fundo, seu coração carregava medo, cansaço, frustração. E sabe por quê? Porque ninguém nunca te ensinou que a gratidão não é um sentimento, é um ato espiritual, uma semente bíblica, um decreto silencioso que abre portas que a força humana jamais abre. Você não vai precisar repetir frases vazias, não vai precisar acordar às 4 da manhã, não vai precisar forçar emoções. Apenas entender o que Jesus ensinou nesse versículo e aplicar como Florence aplicava, simples, profundo, transformador. Mas antes de te revelar o princípio, você precisa entender algo essencial sobre a gratidão, algo que a maioria dos cristãos nunca percebeu. Florence não nasceu sabendo disso. Ela também teve noites em que olhou para a própria vida e pensou: é só isso? É tão pouco? Houve uma época em que seu ateliê estava quase vazio. As cadeiras, alinhadas com cuidado, permaneciam sem alunos. As telas encostadas na parede, à espera de compradores que não apareciam. O aluguel chegando, as contas acumulando e o barulho distante da cidade grande parecendo zombar de cada tentativa dela de recomeçar. Naquela tarde específica, cansada, ela fechou a porta do ateliê e se sentou no chão, com a Bíblia aberta no colo. Não havia luz especial, não havia música suave, não havia atmosfera mística. Havia apenas uma mulher cristã, com medo de fracassar, admitindo diante de Deus: Senhor, parece pouco, parece que não está acontecendo nada. As lágrimas começaram a cair, mas algo dentro dela a impulsionou a mudar a forma como falava. Em vez de reclamar do vazio, ela sussurrou: Obrigada, Pai, por essas cadeiras vazias que vão se encher. Obrigada por esse ateliê pequeno que o Senhor já enxerga grande. Obrigada pelo pouco que eu tenho hoje, porque é a semente do muito que virá. Enquanto dizia isso, seus olhos caíram em 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ela já tinha lido esse versículo dezenas de vezes, mas, naquele dia, ele não foi só um texto.
virou uma chave. Florence entendeu que Deus não estava pedindo gratidão porque ele precisava ser elogiado. Deus pedia gratidão porque sabe que o coração grato se torna um ímã para a abundância dele. Gratidão não é tapar o sol com a peneira, é olhar para o pouco e dizer: eu sei que isso é só o começo. Na semana seguinte, Florence tomou uma decisão prática. Toda vez que olhasse para algo pequeno em sua vida, ela iria agradecer, não reclamar. A xícara simples de café: obrigada, pai, porque este café é provisão. A única aluna que vinha às aulas: obrigada, pai, porque onde há uma, o Senhor pode trazer 10. O pequeno valor que entrava: obrigada, pai, porque é semente da minha colheita. Ela começou a viver Lucas 16:10 por dentro. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E algo curioso começou a acontecer. Uma aluna trouxe outra. Um quadro esquecido em um canto foi comprado por alguém que passou por acaso. Uma amiga indicou seu nome para uma palestra. As mesmas cadeiras que antes vazias a feriam, agora cheias, a faziam chorar de gratidão. O cenário fora mudou depois que o cenário dentro mudou. Florence chamava isso de princípio espiritual da gratidão que abre o depósito da abundância. A Bíblia chama de lei da semeadura. Tudo o que o homem semear, isso também colherá. Gálatas 6:7. Quando você agradece pelo pouco, você está plantando uma semente de reconhecimento, de confiança, de fé. Deus não responde à reclamação como linguagem oficial do céu. Ele responde à fé expressa em gratidão. Jesus mostrou isso na prática. Antes de multiplicar os 5 pães e 2 peixes em João 6, ele não reclamou dizendo: é muito pouco para tanta gente. Ele ergueu o pouco, deu graças e então o milagre aconteceu. Primeiro, a gratidão, depois, a abundância. Perceba o padrão. O milagre não começou quando o pão começou a se multiplicar nas mãos dos discípulos. O milagre começou quando Jesus decidiu agradecer pelo que parecia insuficiente. É isso que Florence enxergou. Gratidão não é agradecer quando sobra, é agradecer quando ainda falta, porque você confia que Deus é o Deus da colheita. E Lucas 17 confirma esse princípio de maneira forte. 10 leprosos foram curados, mas só um voltou para agradecer. A cura física foi para todos, mas Jesus disse ao grato: a tua fé te salvou. A gratidão não apenas recebe algo de Deus, ela aprofunda o relacionamento com Ele. A gratidão pelo pequeno abre espaço para uma obra maior dentro de você e ao seu redor. É por isso que tantas vezes oramos, jejuamos, pedimos, mas continuamos presos num ciclo de falta. Não porque Deus seja insensível, mas porque nosso coração está treinado a enxergar o que falta, não o que já foi dado. Repare como nossa mente funciona. Eu só vou agradecer quando conseguir aquele emprego. Eu só serei grato quando sair dessa dívida. Eu só vou me alegrar quando puder testemunhar algo grande. Mas Florence aprendeu, e a Bíblia confirma, que quem não aprende a agradecer pela pequena melhora, pela conta paga aos poucos, pela porta mínima que se abre, não sustenta o muito quando ele chega. Aqui entram 3 enganos comuns que te roubam a bênção. O primeiro mito é: eu só posso ser grato quando tudo está bem. Isso parece lógico, mas é antibíblico. 1 Tessalonicenses 5:18 não diz: em todas as coisas boas, dai graças. Diz: em tudo. Não é pela situação em si, mas pelo Deus que está contigo dentro dela. A verdade que Florence revelava é: a gratidão no meio do caos é uma declaração espiritual de confiança. Você não está dizendo, está tudo ótimo. Você está dizendo, Deus continua sendo bom. E isso muda tudo. O segundo mito é: se eu agradecer pelo pouco, vou me acomodar, e Deus não vai me dar mais. Muita gente pensa que gratidão é uma espécie de conformismo espiritual, como se, ao agradecer, você estivesse dizendo: tá bom assim, não preciso de mais nada. Mas a Bíblia mostra o contrário. O servo que foi fiel e diligente no pouco recebeu mais. Mateus 25:21. A gratidão saudável não te paralisa,
Ela te fortalece, te dá energia, te coloca em movimento, porque em vez de agir a partir da falta, você age a partir da confiança. Florence dizia que a pessoa grata trabalha melhor, pensa melhor, decide melhor e, por isso, abre mais espaço para a abundância de Deus. O terceiro mito é doloroso. Gratidão é fingir que não dói. Talvez você tenha ouvido alguém dizer: pare de reclamar, seja grato, de um jeito que minimizou a sua dor. Isso não vem de Deus. O próprio Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro, mesmo sabendo que o ressuscitaria em instantes. João 11:35. A gratidão bíblica não nega a dor. Ela a entrega nas mãos de Deus e, mesmo com lágrimas, escolhe dizer: eu sei que o Senhor continua comigo. Florence nunca ensinou as pessoas a ignorar sua realidade. Ela ensinou a olhar para a realidade com outro espírito. Sim, está difícil, mas eu vejo o cuidado de Deus nas pequenas coisas e eu escolho agradecer por isso. Quando você quebra esses mitos, algo se alinha dentro de você. Você percebe que a gratidão verdadeira é profundamente ativa. Não é ficar inerte esperando que tudo caia do céu. É continuar se movendo, procurando trabalho, estudando, organizando as finanças, mas com outra postura interna. Em vez de reclamar do que ainda não chegou, você agradece pelo que já está em suas mãos. E, enquanto faz isso, a lei divina da semeadura está trabalhando. Cada obrigado, Pai, é uma semente plantada no solo da fé. Por isso, antes de seguir para as histórias de pessoas que viveram esse princípio na prática, eu quero te convidar a fazer algo agora. Não depois, agora, enquanto o Espírito Santo está falando com você. Pare um instante. Respire fundo. Olhe para uma coisa pequena que você tem hoje. Talvez seja uma conta que conseguiu pagar, um prato simples de comida, um amigo fiel, um teto sobre a cabeça, um trabalho, mesmo que não seja o dos sonhos ou até o simples fato de estar vivo e ouvindo esta mensagem. Agora, vá aos comentários e escreva com intenção, como um decreto sagrado. Eu escolho ser grato, Mia, até pelo pequeno, e Deus transforma meu pouco em abundância. Não escreva correndo. Escreva como quem sela um compromisso com o céu. Como Florence fazia com seus alunos, estamos colocando por escrito aquilo que o coração está decidindo. No momento em que você registra essa gratidão, você está semeando uma nova colheita na sua vida. Escreva, sinta, declare. Quando terminar, volte, porque agora você vai ouvir histórias de pessoas que, como você, aprenderam a agradecer pelo pouco e viram Deus multiplicar tudo. História 1. A mãe que agradeceu pelo pouco e viu o céu multiplicar. Ana sempre foi uma mulher de fé, mãe de 3 filhos. Trabalhava como cuidadora de idosos e vivia com um salário tão apertado que às vezes parecia que o mês tinha 40 dias. Ela orava, jejuava, fazia o melhor que podia. Mas a sensação de estar sempre no limite fazia seu coração doer. Num domingo à noite, depois de pagar metade das contas, ela ficou apenas com R$ 27,90 na carteira. Olhou aquele valor e começou a chorar. Senhor, é tão pouco. Parece que nada muda. Mas naquela madrugada, enquanto rolava o feed do celular, encontrou uma frase de Florence que nunca havia lido. Agradeça pelo pouco. É assim que o muito começa a se mover. Aquilo a atravessou. Como se Deus tivesse colocado um holofote sobre aquela frase. Na manhã seguinte, antes de sair para o trabalho, ela fez algo que nunca tinha feito. Colocou as mãos sobre aqueles R$ 27,90 e disse em voz suave: Obrigada, Pai, porque esse pouco sustenta meus passos hoje. Obrigada porque o Senhor está comigo. Obrigada porque isso é semente da minha abundância. Ela não reclamou, não murmurou, não pediu desesperada. Ela apenas agradeceu. E naquela semana, tudo começou a mudar silenciosamente. A senhora que ela cuidava tinha uma filha que raramente aparecia, mas naquele dia, ao vê-la trabalhando com tanto carinho, disse: Você aceita trabalhar 2 vezes por semana na minha casa também? Pago o dobro do que pagam aqui.
Em 48 horas, Ana passou a ganhar mais que o triplo do antigo salário, sem pedir, sem implorar, apenas agradecendo pelo pouco. Num culto, ela testemunhou chorando: Deus não precisa de muito para fazer muito, Ele só precisa de um coração grato. Florence diria: gratidão é a fé colocada em movimento. História 2. O homem que agradeceu pela pequena porta e recebeu uma janela do céu. Samuel tinha 41 anos quando perdeu o emprego. Casado, 2 filhos pequenos, contas acumulando. Durante 2 meses, enviou currículos para todos os lugares possíveis e não recebeu nenhuma ligação. A ansiedade tomou conta. Ele orava, mas o coração parecia pesado, carregado, cansado. Numa noite, sentado no chão da sala, ele desabafou com Deus: Eu não aguento mais esperar sem ver nada acontecer. No dia seguinte, encontrou um culto antigo gravado em que o pastor lia Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco, será fiel no muito. E ele percebeu: fidelidade começa com gratidão, mesmo sem ver nada. Então, Samuel tomou uma decisão radical. Agradeceria por cada microporta que se abrisse, mesmo que parecesse ridícula. No mesmo dia, recebeu um e-mail de uma empresa que disse: Não temos a vaga desejada, mas podemos oferecer uma função temporária por 3 meses. Era pouco, era temporário, era incerto, mas ele colocou a mão no peito e disse: Obrigado, Deus. Se o Senhor abriu essa porta pequena, é porque algo maior já está vindo. Ele aceitou. 3 semanas depois, a diretora da empresa chamou Samuel em sua sala. Disse que estava observando seu trabalho, sua gentileza, sua maneira de tratar as pessoas. E completou: Temos uma vaga efetiva, e eu quero que seja a sua. Salário 60% maior do que o antigo. Benefícios, estabilidade, paz. No dia em que foi assinar o contrato, ele saiu da empresa, entrou no carro e chorou. Chorou por tudo que viveu, e chorou porque percebeu que a porta pequena era só a semente. Florence explicava exatamente isso. Quando você agradece pelo quase nada, Deus transforma o quase nada em testemunho. História 3. A viúva que agradeceu pelo último resto de óleo e recebeu algo que não esperava a Dona Helena, 72 anos, viúva, serva fiel na igreja há mais de 40 anos. Ela sempre ajudou todo mundo, mas agora era ela quem precisava de ajuda. Seu marido havia falecido, a aposentadoria era pequena e as despesas com remédios estavam apertando tudo. Era o tipo de mulher que nunca reclamava, mas naquela noite, sozinha em casa, ela olhou para a despensa e viu quase nada. Um pouco de arroz, um restinho de óleo, meia caixa de fósforos. O coração apertou. Mas algo dentro dela, aquela voz suave que só quem anda com Deus conhece, disse: agradeça pelo que ficou. Ela fechou os olhos e colocou a mão no frasco de óleo quase vazio. Obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor sempre proveu. Obrigada porque o Senhor me dá força. Obrigada porque o que parece pouco nas minhas mãos é muito nas tuas. Na manhã seguinte, uma vizinha bateu em sua porta com uma sacola grande. Dona Helena, minha tia mudou de cidade e deixou muita comida estocada. Pensei na senhora. A sacola estava cheia de alimentos: arroz, feijão, café, açúcar, coisas que ela já não tinha. E a história não acabou. Ao abrir sua caixa de correio naquela tarde, encontrou uma carta oficial, um processo antigo de revisão de aposentadoria, do qual ela nem lembrava mais, havia sido aprovado. Ela receberia um valor retroativo por depósitos incorretos dos últimos anos. O valor? Mais de R$ 9.000. Ela se ajoelhou na sala, segurando aquela carta, e disse: obrigada, meu Deus, eu só tinha um restinho de óleo, e o Senhor me deu uma colheita inteira. Florence explicaria: a gratidão transforma o pouco em multiplicação. Não porque a gratidão é mágica, mas porque ela alinha o coração àquilo que Deus já preparou. Você percebe o padrão? Não foram pessoas perfeitas. Não foram pessoas com fé gigantesca. Não foram pessoas com tudo resolvido. Foram pessoas que escolheram ser gratas pelo pouco, mesmo quando o pouco doía.
e a gratidão delas se tornou a chave que abriu portas espirituais. Agora que você viu como o princípio funciona na vida real, chegou o momento mais importante deste vídeo. A revelação bíblica profunda que Florence descobriu, a técnica espiritual que ela ensinava aos seus alunos e o decreto sagrado que muda o ambiente dentro de você e, por consequência, o ambiente ao seu redor. Respire fundo, porque o que vem agora não é apenas ensino, é ativação espiritual. Antes de continuar, faça algo simples, respire profundamente. De novo, mais uma vez. O que vem agora não é apenas conhecimento, é uma transferência espiritual. Florence costumava dizer: algumas verdades não podem ser ouvidas casualmente, elas precisam ser recebidas. E esta é uma delas. Não estou exagerando quando digo que muitos dos alunos de Florence contavam que, depois de ouvir esse ensinamento, nunca mais oraram da mesma forma, porque existe algo profundo e extremamente bíblico na forma como Jesus se relacionava com o pouco. Antes de multiplicar pães, ele deu graças. Antes de ressuscitar Lázaro, ele deu graças. Antes de realizar qualquer milagre, ele agradecia pelo que ainda não havia se manifestado. Isso não é detalhe, é padrão espiritual. Florence dizia que a gratidão é a fé em movimento. É o ato que prova para o céu que você já crê, mesmo quando nada ainda mudou no lado de fora. Então, antes de revelar o decreto, eu te peço, se estiver num ambiente barulhento, pause. Se puder, feche a porta do quarto. Mateus 6,6 não é poesia, é instrução espiritual. Porque, quando Deus quer derramar algo no coração, Ele chama você para o secreto. Agora sim, prepare-se. Florence descobriu que há uma frase bíblica que funciona como gatilho espiritual para a abundância. Não é promessa inventada, não é frase mágica, é escritura pura. Se você aprender a declarar isso como Jesus ensinou, sua relação com a abundância nunca mais será a mesma. Aqui está a frase que Florence fazia seus alunos repetirem diariamente. Pai, eu te agradeço pelo que já está vindo. Leia de novo. Pai, eu te agradeço pelo que já está vindo. Isso parece simples, mas espiritualmente é gigantesco. Essa frase está fundamentada em João 11:41, quando Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Antes de Lázaro sair do túmulo. E em Marcos 11:24, onde Jesus declara: Quando orardes, crede que já recebestes. Gratidão antes do milagre. Gratidão antes da provisão. Gratidão antes do resultado. É aqui que o céu se move. Porque quando você agradece por algo que ainda não viu, você muda de posição espiritual. Sai da súplica, entra na fé, sai da carência, entra na certeza, sai do não tenho, entra no Deus está trazendo, e o céu responde à fé, não ao desespero. Vamos desmontar o decreto palavra por palavra, como Florence ensinava. Pai. Quando você começa dizendo Pai, você está afirmando sua identidade espiritual. Você não fala com Deus como estranho, mas como filho. Florence dizia: quando você lembra quem é, metade da oração já está respondida. Eu te agradeço. Não é eu peço. Não é eu imploro. É gratidão ativa. 1 Tessalonicenses 5:18. Manda dar graças em tudo, e isso muda o tom da sua relação espiritual. Gratidão não é emoção, é posição, pelo que já está. Aqui está o núcleo da fé. Marcos 11:24. Manda crer que já recebeu, antes de ver, antes de tocar, antes de acontecer. Você está dizendo ao céu: eu confio no tempo de Deus, eu confio no processo, eu confio no invisível. Vindo. Essa palavra é poderosa. Vindo significa: já saiu do trono, já está a caminho, já está em movimento. Não é futuro distante, é presente em deslocamento. É o cumprimento de Abacuque 2:3. A visão se apressa para o fim. Se tardar, espera-o, certamente virá. Florence explicava assim:
O milagre está em viagem. A gratidão abre a porta para recebê-lo. Florence orientava seus alunos assim: 1. Pela manhã, antes de qualquer palavra, porque a primeira palavra molda o espírito. 2. De pé diante do espelho, se possível, porque você precisa ver o Filho de Deus a quem está dizendo isso, não a pessoa cansada. 3. Mão sobre o coração, para ativar presença e consciência. 4. Olhos fechados por 3 segundos, para desligar o corpo e ativar o espírito. 5. E então, dizer devagar: Pai, eu te agradeço pelo que já está vindo. Uma vez, com fé absoluta, com gratidão real, sem desespero. Depois disso, silêncio. Não repita 20 vezes. Não diga, se for da tua vontade. Não duvide enquanto fala. Apenas agradeça. E deixe Deus fazer o que só Ele faz. Florence sempre alertava: não use esse princípio para exigência, manipulação ou arrogância. Deus não é servo do nosso desejo. Gratidão não é ferramenta para controlar o céu. Gratidão é um ato de fé humilde que diz: eu confio no teu tempo, Pai. Eu confio nos teus caminhos. Eu me alinho à tua vontade. Por isso funciona. Porque a gratidão não pede que Deus mude. Ela muda você. E então, Deus te entrega aquilo que já estava preparado. Se, enquanto você lia esse decreto, algo dentro de você mexeu, uma paz, um calor, um nó na garganta ou até lágrimas, isso não é acaso. É o Espírito Santo confirmando a verdade. Se, enquanto você ouviu este decreto, algo moveu o seu espírito. Se uma paz suave tomou o seu peito, se você sentiu Deus falar com você através desta palavra, então clique em gostei agora. Não é por números. É um ato espiritual. É você dizendo publicamente: eu recebo esta verdade e me alinho a ela. E se existe alguém, um amigo, um irmão, um familiar, que está precisando de uma palavra de esperança, compartilhe este vídeo com essa pessoa agora. Provérbios 11:25 diz: a alma generosa prosperará. Quando você espalha a luz volta para você. Prepare-se, porque agora vamos aprofundar como e por que esse princípio funciona, tanto espiritualmente quanto biblicamente. Como e por que a gratidão transforma a vida segundo a Bíblia, Florence e a ciência. A esta altura, talvez você esteja se perguntando: mas por que isso funciona tão profundamente? Por que agradecer pelo pouco abre portas tão grandes? A resposta é simples e, ao mesmo tempo, profunda. Porque gratidão é um princípio espiritual, não um sentimento. E princípios espirituais não dependem de circunstâncias. Eles funcionam porque Deus os estabeleceu. Florence ensinava que a gratidão é uma das linguagens que mais rapidamente alinham o coração humano ao movimento do céu. E a Bíblia confirma isso de ponta a ponta. A gratidão eleva o espírito. Salmo 100:4. Entrai por suas portas com ações de graças. Dissolve a ansiedade. Filipenses 4:6. Em tudo, com ações de graças. Prepara o terreno para o milagre. João 6, Jesus deu graças antes de multiplicar. Atrai favor. Lucas 17. Só o grato recebeu mais que a cura. Recebeu salvação. Perceba, gratidão não é reação ao milagre. Gratidão é porta para o milagre. E Florence dizia algo poderoso. O universo que Deus criou responde à gratidão como a terra responde à semente. Porque gratidão é reconhecimento. Reconhecimento de que Deus já está agindo, mesmo que ainda não seja visível. E Deus honra isso. Jesus não agradecia depois do milagre. Ele agradecia antes. Isso não era apenas beleza poética, era instrução espiritual. João 11:41. Antes de Lázaro ressuscitar: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Gratidão antes da resposta. João 6:11. Antes de o pão se multiplicar. E, tendo dado graças. Gratidão antes da abundância. Marcos 11:24. Antes da promessa se manifestar. Crede que já recebestes.
Gratidão antes de ver. Quem agradece antes não está negando a realidade. Está reconhecendo uma realidade superior, a promessa. E isso muda o ambiente interno. Florence explicava assim: gratidão é o solo fértil, reclamação é o solo endurecido. Sementes crescem apenas onde há espaço, e a gratidão cria esse espaço dentro do coração. A pessoa ingrata pode até orar, mas ora com a alma fechada. A pessoa grata ora com a alma aberta, e Deus ama coração aberto. É por isso que alguns vivem orando sem resultado, e outros, com simples ações de graça, testemunham viradas completas. A gratidão alinha o interior, e o interior alinhado traz o exterior para a ordem. A ciência moderna, muito depois da Bíblia, começou a provar o que a fé já ensinava: neurociência e gratidão. Pesquisadores mostram que a gratidão reduz níveis de cortisol, hormônio do estresse, aumenta a serotonina e dopamina, sensação de bem-estar, reestrutura áreas do cérebro ligadas à tomada de decisão, abre espaço mental para criatividade e solução de problemas. Ou seja, gratidão não é emoção bonita, é um estado mental que abre caminhos reais. Florence dizia: a gratidão muda o coração muda a mente muda a vida. Agora a ciência confirma. Um dos experimentos mais famosos da física moderna mostrou que o observador altera o comportamento das partículas. Isso significa: o que você foca se expande, o que você reconhece se fortalece. A Bíblia já dizia isso milhares de anos antes, porque o que semeia, colherá. Gálatas 6:7. A morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18:21. Quando você agradece pelo pouco, você está direcionando sua consciência para a presença de Deus e não para a ausência. E isso abre caminho para o muito. Não é misticismo, é lei espiritual bíblica, confirmada pela observação humana. A oração comum muitas vezes diz: Senhor, me ajuda, eu não tenho nada. O decreto de gratidão diz: Pai, obrigado pelo que já está vindo. A oração comum foca no problema. O decreto foca na promessa. A oração comum nasce da carência. O decreto nasce da confiança. A oração comum espera mudar para agradecer. O decreto agradece para mudar. Por isso Jesus ensinou a agradecer antes. E por isso Florence chamava esse princípio de alinhamento com o movimento divino. Quando você agradece antecipadamente, você está literalmente entrando no fluxo de Efésios 1:3. Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Gratidão não convence Deus. Gratidão convence você de que Deus já começou. Agora que você entende por que funciona, bíblica, espiritual e cientificamente, vamos seguir para o momento mais profundo da jornada: a visualização devocional. A parte em que o Espírito Santo toca o coração com mais força e prepara o terreno para a transformação prática. Antes de continuar, eu quero que você faça algo comigo. Apenas por alguns segundos, feche os olhos, respire bem devagar e permita que sua alma faça silêncio. Porque, muitas vezes, Deus não fala no barulho, Ele sussurra no íntimo. Agora, imagine você daqui a 90 dias. Não fuja da imagem, fique nela. Você acorda pela manhã e percebe que algo mudou de um jeito que não dá para explicar. Aquela sensação de peso que te acompanhava há meses, talvez anos, não está mais lá. O medo que apertava o peito não tem mais o mesmo poder. A ansiedade que parecia te dominar perdeu espaço. No lugar disso, existe uma paz suave, uma paz que só pode vir de Deus. Você levanta da cama, caminha pela casa e sente uma gratidão profunda. Não porque tudo está perfeito, mas porque você percebe claramente que Deus te sustentou até aqui e está te levando para um lugar maior. Você abre o celular e não teme mais o aplicativo do banco. Sabe por quê? Porque você não vive mais de escassez emocional. Você vive de confiança.
Você prepara o café e sente que o momento não é mais comum. Aquela xícara simples agora tem significado. Ela não é apenas café. Ela é provisão, é cuidado, é fidelidade divina em forma de detalhe. Você se olha no espelho e, pela primeira vez em muito tempo, não vê alguém cansado, frustrado ou derrotado. Você vê alguém que sobreviveu, alguém que lutou, alguém que continuou, alguém que Deus não deixou cair. E dentro de você surge uma frase: eu mudei por dentro. Agora, tudo muda por fora. Respire. Permita que essa imagem te envolva. Essa não é fantasia. Não é imaginação vazia. É profecia alinhada à palavra. Jeremias 29:11 já dizia: eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal. A vida que você viu nesses segundos é um reflexo do que Deus já preparou no mundo espiritual. E a ponte entre você e essa realidade é a gratidão diária, pelo pouco, pelo simples, pelo que você ainda não vê. Agora abra os olhos e receba isto no seu espírito. Você não chegou a este vídeo por acaso. Você não clicou por acidente. Isso aqui não é entretenimento, é encontro. Deus sabia exatamente onde você estaria hoje. Sabia do cansaço, sabia da inquietação, sabia das orações silenciosas que você fez sem que ninguém soubesse. Sabia das lágrimas que você enxugou sozinho. E mesmo assim, você continuou. Você escolheu acreditar, escolheu tentar de novo, escolheu buscar ajuda, escolheu ouvir sua voz. Florence dizia que Deus guia seus filhos por pequenos sinais e que a gente só os reconhece quando o coração está disposto. Hoje, você reconheceu, porque, mesmo com medo, você permaneceu. Mesmo com dúvida, você se abriu. Mesmo cansado, você ouviu. E Deus vê isso. Salmo 56:8 diz que Ele guarda cada lágrima sua. Não uma lágrima se perdeu. Tudo o que você viveu, até o que doeu, foi preparação para este momento. Agora escute algo que precisa entrar no mais profundo do seu espírito. Você não é pequeno. Você não é insignificante. Você não é esquecido. Você é filho. Você é amado. Você é visto. Você é cuidado. E a gratidão pelo pouco, a gratidão pelaquilo que parece simples, é o sinal para o céu de que você está pronto para mais. Quando o coração muda, a história muda. Quando você agradece, Deus expande. Quando você confia, Deus confirma. Quando você semeia fé, Deus abre portas que você jamais imaginaria abrir sozinho. E tudo, absolutamente tudo, começa com uma frase que você aprendeu hoje. Pai, eu te agradeço pelo que já está vindo. Guarde, repita, abrace essa verdade. Ela não é só técnica, ela é chave espiritual. Ela é posicionamento de filho. Ela é o som que o céu reconhece. Agora, respire fundo, porque vamos entrar no penúltimo portal deste vídeo. O convite para continuar essa jornada, dia após dia, glória em glória, até que sua vida se torne um testemunho vivo do que Deus pode fazer. Se esta mensagem tocou você, se alguma parte deste vídeo acendeu algo no seu coração, então eu quero te pedir algo com toda a seriedade espiritual. Inscreva-se neste canal agora, não por mim, não por números, mas porque você precisa de continuidade nesta jornada. Se você chegou aqui, Deus te fez um chamado. A transformação não acontece em um único dia. Ela acontece de glória em glória. 2 Coríntios 3:18. A fé se fortalece quando você escuta, pratica, volta, repete, aprofunda. Florence estudou e aplicou esses princípios por anos, até entender plenamente a linguagem espiritual da abundância divina. E é isso que vamos construir juntos aqui. Nos próximos vídeos, eu vou te conduzir passo a passo através de o decreto de Jesus em João 11, que abre portas impossíveis. O princípio de Provérbios 18:21, para redefinir seu destino. O segredo de Abacuque 2:2, para orações sem bloqueio. E as revelações que Florence aplicava diariamente.
Você não está sozinho. Há uma comunidade inteira caminhando na mesma direção. E você faz parte disso agora. Ative o sininho. Volte amanhã. E continue essa jornada com a certeza absoluta de que Deus está conduzindo seu caminho. Antes de você sair deste vídeo, grave isso no coração. A gratidão abre portas que a força humana jamais abriria. E hoje, um novo ciclo começou dentro de você. O pouco que você tem nas mãos é a semente do muito que Deus já preparou. Caminhe em fé, agradeça e receba. Em nome de Jesus, amém.